A paz do Senhor, queridos, estamos iniciando mais um vídeo de subsídio do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E neste subsídio de hoje iremos fornecer alguns comentários sobre a lição 9, que tem como título O Primeiro Projeto de Globalismo. Antes de iniciarmos nossas aulas, vamos mandar um alô aqui que deixaram um comentário na nossa última aula, o professor Alexandro, lá de Cabo de Santo Agostinho, mandou dar um alô lá para o seu pastor Marconi e presbítero Alessandro. Não esqueça, mas de deixar seu comentário lá embaixo, de se inscrever no canal e não esqueça que na descrição desse vídeo temos um teste online. Temos um teste online para você testar os seus conhecimentos. Teste este baseado apenas no texto da lição bíblica. Vamos lá. Esta lição de hoje está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, a segunda civilização humana. Segundo tópico, o globalismo de Babel. E terceiro, a intervenção de Deus em Babel. Para isto, vamos ler o nosso texto áureo, a verdade prática e a nossa leitura bíblica em classe. O nosso texto áureo encontra-se em Gênesis capítulo 11, versículo 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Verdade prática. O globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis capítulo 11, dos versículos 1 ao 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam-se um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram um aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemo-nos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Nesta lição que nós vamos fornecer subsídio hoje para os irmãos, vamos pensar um pouco sobre esse projeto de globalismo que teve ali, que foi o primeiro projeto de globalismo na face da Terra quando tinha se passado o dilúvio. Agora vamos fazer uma comparação aqui. Agora imaginemos o dilúvio em nossos dias. Imagine você entrando naquele imenso navio construído em algum estaleiro asiático. Imagine agora. Imagine Noé e sua família teriam de deixar para trás a maior parte das invenções e conquista dos últimos 100 anos. De nada lhe serviria o avião, o tablet ou o celular. Nada disso adiantaria. Mas sabiamente aperceber-se-iam de provisões para uns 13, 14 meses, pois a vida a bordo da arca exigiria muita comida, ração e água potável. Bem, passada essa grande inundação e já fora daquela imensa nau, daquele imenso barco, a família de Noé teria de iniciar um novo processo civilizatório. Ou seja, as invenções teriam de ser reinventadas e as coisas que já foram descobertas deveriam ser redescobertas com urgência, novamente. Já imaginou você recriar o motor elétrico, o automóvel, a televisão, o computador, entre outras maravilhas de nossa era? E aqui nós não estamos nem mencionando os avanços na área da medicina. Foi isso que aconteceu com Noé e a sua família.
tudo foi deixado para trás. Era um novo recomeço. Era uma nova civilização que estava começando ali. A humanidade, em apenas 40 dias que choveu sobre a face da Terra, seria arremessada da era do conhecimento à idade do bronze. A partir daí, teríamos de retrilhar os passos dos sábios, dos cientistas e inventores, para que voltássemos a usufruir de algum progresso tecnológico. Providencialmente, a civilização adâmica naquele período ainda era muito rudimentar, se comparada à nossa. Mesmo assim, teve de haver um recomeço. Tem que haver um recomeço. Os avanços da primeira civilização, embora admiráveis, ainda podiam ser raramente dominados por uma única família. Que o patriarca lá, o Noé, fosse agricultor, não há dúvida disso. Nós sabemos disso. Porém, quanto aos seus filhos, não sabemos das suas profissões. Sabemos apenas que Noé, Sem, Jafé e Cã eram excelentes o quê? Marceneiros, por terem levado adiante o projeto de uma arca, que apesar do formidável cataclismo, deram-lhe abrigo e segurança por mais de um ano. Portanto, em sua construção, lograram eles de preservar os princípios dispensáveis da ciência e da tecnologia do mundo antediluviano. Iremos entrar agora nos tópicos da lição. Isso foi uma pequena introdução para nós se situarmos naquele grande projeto ali, quando Noé desce daquela arca pouco mais de um ano, ele e sua família, e está tudo destruído. Imagine se isso acontecesse hoje, só você e sua família. Ou coloque você e mais, 11 pessoas, 10 pessoas, e descesse daquela arca. É complicado imaginarmos isso, por quê? Porque teria que ter um recomeço, começar do nada. Imagine só se seríamos capazes de fazer o mundo ter um projeto de globalismo novamente, um processo de avanço, um avanço tecnológico, uma coisa que foi complicada. Mas Noé e seus filhos não se isentaram desta incumbência. Incumbência esta que foi dada também no princípio e também a incumbência de Deus de ser fecundos e multiplicar sobre a face da terra. A mesma ordem que foi dada a Adão e Eva foi dada agora à família de Noé. Pois bem, o nosso primeiro tópico da lição fala a segunda civilização humana. Já estabelecido nas imediações ali do Ararat, porque a Bíblia fala que a arca sentou-se ali no Monte Ararat. O que aconteceu? Noé e sua família recebem do Senhor a incumbência de repovoar a terra. E assim tem início um novo processo civilizatório. Daquele único clã ali, Noé e sua família, sairão as tribos, as nações e povos que, espalhados pelos 5 continentes, hão de originar reinos e impérios. A tarefa não será fácil. Não é nada fácil essa tarefa. Porém, a ruptura cultural com o mundo de Lameque envidado muito trabalho, por isso mesmo os filhos de Noé empenhar-se-ão em recompor as ciências, os engenhos e tecnologia de quase 20 séculos. Se algum esforço foi requerido de Adão, de Noé há de ser exigida redobrada perspicácia, para que a nova civilização finque suas raízes. Em meio a tantos afazeres e preocupações, eis que o incidente na família do patriarca cinde a humanidade ali representada. E que incidente foi esse? Que é o que nós iremos comentar um pouco, que é o primeiro subtópico desse primeiro tópico, que fala sobre a apostasia de Cã e de Canaã. Então tudo começou quando Noé retomou as suas lides agrárias. O que nós estamos falando neste ponto aqui, um ponto introdutório desse primeiro tópico aqui da lição, que fala a segunda civilização humana. As águas do dilúvio sentou-se. Agora Noé estava com sua família em terra firme e tinha que recomeçar do nada. E como sabemos que as atividades agropecuárias e a atividade agropecuária seria a primeira ali
nós vemos que desde o início que a profissão de Caim e Abel era o quê? Um era pastor e o outro pastor de gado e o outro era lavrador. Pois bem, Noé também não deixou a atividade agropecuária de lado, não, porque dali surgem todas as grandes civilizações. Se nós formos estudarmos historicamente as histórias das civilizações, nós vemos que elas têm início na sua agropecuária, as atividades agrícolas, atividades pecuárias. Não é à toa que as grandes civilizações nasceram à margem de rios. Se nós vemos, nasceram mais de rios. Por quê? Porque era próximo para fazer a irrigação, que a terra era mais úmida, que era uma terra mais fértil. E Noé não deixou de lado isso. E a Bíblia fala que Noé planta uma vinha, conforme fala lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 21. Fala, e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Versículo 22. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber a ambos seus irmãos fora. Este ponto é o que nós estamos falando da apostasia de Cã e de Canaã. O texto não subtende a ideia de homossexualismo, não. Quando nós lemos esse versículo agora com vocês, não. Antes, Cã achou graça na situação, ele achou graça, ele achou engraçado e apressou-se isso para compartilhar a piada. Vou contar essa piada, que coisa ridícula. Meu pai ali nu foi lá e chamou seus irmãos, vem cá para vocês rir comigo dessa graça, dessa piada, desse vexame que nosso pai está fazendo aqui. Por quê? Porque na antiga sociedade hebraica, ver a nudez de pai ou mãe era considerado uma calamidade social muito séria. E um filho ou filha ver tal nudez propositadamente era um lapso sério da moralidade filial. Ou seja, Cã feriu a sua moralidade filial. Por quê? Porque ele viu seu pai nu e em lugar dele tentar resolver aquela circunstância constrangedora, não. Ele achou graça. E além de achar graça, chamou os outros irmãos. Vem cá rir comigo também desse ato vexatório aqui. Portanto, Cã errou gravemente, de acordo com os padrões de sua época. É bom deixar isso bem claro. Ele errou gravemente de acordo com os padrões de sua época. E não somente errou pessoalmente, mas também correu até seus irmãos, fazendo do incidente um motivo de riso. Sua estupidez interior, pois não tardou a manifestar-se sob a forma de um ato estúpido. Por quê? Como é óbvio, o problema começou com o lapso de Noé. Claro que começou com o lapso de Noé. Mas o dever filial ditava que um filho deveria tentar reparar a falha e não promovê-la. Que era o que ele deveria fazer, era tentar reparar a falha e não promovê-la, chamando seus irmãos para ver a mesma coisa que ele viu. Mas os outros dois filhos de Noé procuraram corrigir a situação, o que nos fala lá no versículo 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Então o que nós percebemos aqui, que Cã achou graça, chamou seus irmãos para compartilhar daquela piada que para ele foi uma piada, uma graça. Não, os seus outros irmãos o que fizeram? Pegaram os dois uma capa, puseram nos seus ombros e vieram andando de trás para o quê? Para não verem a nudez de seu pai. E assim que se aproximaram de seu pai, cobriram a sua nudez, porque os seus rostos estavam virados, de maneira que eles não viram a nudez de seu pai. Então Cã, o filho mais novo de Noé, era o caçula de Noé, representou a nova civilização. O que Caim, o filho mais velho de Adão, representara a antiga. Cã agora estava representando para esta nova civilização. De sua pouquíssima história, podemos extrair muita conclusão. Embora salvo do dilúvio, que ele foi salvo do dilúvio, porque Noé pegou os seus filhos, as suas noras, a sua esposa e colocou na arca. Embora ele foi salvo do dilúvio, não conseguira livrar-se dos pecados que ocasionaram a grande inundação.
Na primeira oportunidade, sua loucura e reverência vieram à tona, revelando quem de fato era ele. Pelo jeito e nada diferido, os herdeiros espirituais de Lameque, não fora seu pai, teria perecido nas águas da ira divina. O que nós percebemos que Cã talvez tenha sido isentado do grande dilúvio, da grande ira divina sobre a humanidade devido ao seu pai. Porém, foi salvo sim, foi salvo Cã, Jafé e Noé. Teve também outro filho de Noé. Agora me fugiu a memória o nome. Era Sem, Jafé e Cã e suas esposas, quanto Noé e sua esposa entraram naquele barco gigante que Deus fez assim eles construíssem. E talvez Cã guardasse, herdou de Lameque, daquela geração ímpia, daquela geração que não tinha compromisso com Deus, a qual Deus fez o seu juízo divino para destruir aquela geração, aquele povo na face da terra através do dilúvio. Porém, é como diz aquele ditado, Cã talvez seja a ovelha negra que estava ali, e não tardou muito para ele vir a externar tudo aquilo que ele não deixou para trás, porque deveria deixar para trás, porque o dilúvio veio para fazer a limpeza, para fazer com que aquele pecado não chegasse mais ao trono de Deus, e Deus assim o destruiu. E assim que aquele dilúvio passou, Deus fez uma aliança com Noé. E aliança esta que Deus falou que nunca mais iria inundar a terra através de um dilúvio. E esta aliança, toda vez que visse um arco, que é o arco-íris, o povo, Noé e nós, nossa geração atual, deve olhar para o arco-íris e lembrar-se da aliança que Deus fez com Noé. Aquele arco-íris que você vê no céu é a aliança que Deus fez com Noé. A aliança esta que está dizendo, não destruirei a terra mais com água. A água não inundará completamente a face da terra. E é algo sério, porque toda vez que o arco-íris aparece no céu, é quando vai começar a chover. É como se Deus estivesse avisando, vai chover, vai chover. Pode chover até bastante, mas essa chuva não vai inundar a terra, como eu fiz no princípio lá, naquela geração dos contemporâneos de Noé, que vieram ser todos destruídos. Houve uma destruição total. Vemos também em Gênesis, no capítulo 9, versículo 7, que Deus deu a ordem. Por quê? Porque essa segunda civilização humana deveria seguir os preceitos do mandamento divino, que era o quê? Frutificai e multiplicai-vos, povoai, povoa a terra, multiplica-se nela, multiplica-se. Porque no capítulo 9, versículo 7, a Bíblia fala, mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. O que isso está reiterando nesse capítulo 9, versículo 7? Está reiterando o que o Senhor falou no versículo 1 do capítulo 9, que fala, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, o qual, por sua vez, repete a ordem original dada a Adão, lá em Gênesis 1, 28, que diz, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Então a ordem de Deus na primeira civilização foi de crescer e multiplicar sobre a face da terra. Na segunda civilização, Deus deu a mesma ordem, crescer e multiplicar sobre a face da terra. Sobre a face da terra é sobre a terra, não é só em um lugar. Por quê? Porque eles descumpriram, tiveram descaso com o mandamento divino. Que descaso foi eles que eles tiveram? Que não quiseram se espalhar sobre a face da terra. Porque aí é que entra o nosso segundo tópico, é o globalismo de Babel, ou seja, era uma só língua e um só povo. Isso tem algumas vantagens, tem. Que vantagem eles tinham de ter só uma língua e um só povo? Eles o quê? Não precisariam de intérprete. O conhecimento poderia ser transmitido sem o perigo das traduções diversas, ou seja, as traduções não se perderia como hoje ela se perde. Hoje, se uma pessoa, tipo, você não fala um chinês,
uma pessoa está traduzindo do chinês para o português, alguma coisa se perde nessas traduções, tanto do chinês para o português, quanto do português para o chinês. Dito isto, é o que nós temos hoje quando nós vamos estudar a palavra de Deus, quando nós vamos estudar no original, muitas coisas se perdem na nossa tradução portuguesa. Por quê? Porque ali está muito, às vezes está superficial, não está a raiz da palavra, do que ela queria dizer mesmo. É como aquele versículo que eu falei na lição 1 e 2, que os irmãos, eu detalhei bastante lá, quando fala lá. E disse Deus, como foi que falou lá? Façamos o homem à nossa imagem. Esse homem que está ali, dá a entender que é o homem apenas do sexo masculino, mas não, mas no original, na palavra ali, que foi traduzida, aquele homem ali é Adão. Adão, que significa humanidade. Ou seja, Deus estava falando, façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. A gente vê que ela vai se perdendo. Então era uma vantagem de ter uma só língua e um só povo. Era o quê? Que esse conhecimento poderia ser transmitido sem perigo nenhum. Porque todos entendiam que qualquer pessoa falasse. Mas o que foi o descumprimento da ordem do mandamento divino, dessa ordem divina de crescer e multiplicar e povoar a terra. Enchei a terra, não é encher um lugar, porque eles se instalaram ali naquele lugar chamado Sinear e ali intentaram contra Deus. Por que intentaram contra Deus? Porque vem aí a construção daquela imensa torre. Agora imagine fazer uma torre que alcance os céus. Você já imaginou qual é a altura da nossa atmosfera terrestre? Você já imaginou? O que nós sabemos é o quê? Que o oxigênio só começa a ficar respirável abaixo de 11 km. Ou seja, da face da Terra, do solo onde pisamos, até 11 km acima, temos oxigênio. De 11 km para cima, já não se tem mais o oxigênio. Então, o que nós podemos deduzir? Deduzimos o quê? Que ninguém haveria de vislumbrar um edifício, imagine só, um edifício de 11 mil metros de altura. Será que eles sabiam disso? Claro que eles sabiam, pois eles eram inteligentes. De outra forma, eles jamais teriam descoberto novos continentes, povoado a terra e dominado tais ciências e artes. Aliás, eram eles mais inteligentes que nós. Se hoje sabemos mais do que eles, é porque olhamos o mundo a partir de seus ombros. Eu acredito, irmão, que quando Adão, antes de pecar, tanto Adão e Eva, eles usavam 100% da capacidade intelectual que tem. Hoje em dia, nós não chegamos nem a 10%. Se eu não me engano, hoje nós só usamos 7% da nossa capacidade cerebral. Imagine só se nós usássemos apenas 50%. Adão pecou. E com isso veio uma degradação intelectual, uma degradação espiritual, uma degradação social. Essa degradação vem ao longo dos anos, mas mesmo assim, a palavra de Deus fala que nos últimos dias a ciência se multiplicará. E hoje é o que nós vemos. A ciência tem se multiplicado de formas extraordinárias. Porém, naquela construção ali daquela torre que levou por nome Babel, se eles eram tão inteligentes, agora por que eles ousaram descrever uma torre cujo topo alcançasse os céus? Por que será? Eis o que eles disseram: vinde, Gênesis 11:4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Acaso eles não sabiam das impossibilidades técnicas de construir um edifício, sei lá, de 5, 6 ou até de 10 mil metros de altura? É claro que eles sabiam. Nós também o sabemos. Entretanto, quando erguemos um prédio alto e avantajado, chamamo-lo de arranha-céu. Aquela gente não era estúpida nem tola, não. Como o próprio Deus reconhece em Gênesis 11:6. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Agora, aquela construção que eles queriam fazer era uma afronta a Deus. Por que era uma afronta a Deus? Porque, primeiro, era uma cidade que ele estava tentando construir à prova d'água. Vamos construir uma torre imensa, uma torre gigante, porque talvez tenha um novo dilúvio e nós possamos escapar daquele dilúvio. Porém, eles não levaram em consideração
o pacto, a aliança que Deus tinha feito com Noé. E eu tenho certeza absoluta que esta aliança foi passada de geração a geração. Não é à toa que sabemos disso. Porque o Senhor falou: Noé, estou fazendo uma aliança contigo. E a minha aliança, esse arco aqui vai ser o símbolo da minha aliança. Toda vez que você vê o arco, é como se Deus estivesse falando para você, estivesse falando para nós, para a nossa humanidade nos dias atuais. Não vou inundar a terra novamente por águas da chuva. Não vou. Porém, eles intentaram isto. Criar uma torre imensa como precaução caso ocorresse um novo dilúvio. E talvez isso seja o primeiro ídolo humano. Ou seja, porque eles falaram, bora fazer uma torre que uma cidade, uma torre que chega até os céus, por quê? Porque nós vamos fazer célebre o nosso nome. Isso é um ídolo. Ele estava criando ali aquela torre para eles ali, seria um ídolo, seria o quê? Mostrar o meu poder, a minha força, a minha inteligência. Essa torre aqui que estou fazendo aqui vai mostrar o meu poderio. E nós aqui vamos ficar juntos, porque nós juntos aqui, se chover novamente, a terra começa a se inundar, todos estaremos juntos aqui. Não ligue para o mandamento divino de povoar, de se espalhar, não. Isso de se espalhar, talvez ele tivesse a história da carochinha para se acontecer um novo desastre, venha se a destruir todos. Vamos ficar aqui nesta terra, vamos construir uma torre, vamos fazer uma cidade pra gente e vamos ficar aqui. Essa torre será o nosso refúgio, será a nossa fortaleza. Porém, a palavra fala que Deus desce até a terra para ver aquela construção dos filhos dos homens. E Deus viu. E Deus vem e vai fazer o que agora? Vai intervir naquela construção. É intervenção de Deus o que? Em Babel, que é o terceiro tópico. Não sabemos em que ponto daquela empreitada interveio o Senhor. Eu não sei, eu não posso dizer se a torre estava no alicerce, ou se aqueles alicerces tinham sido lançados, se ela já estava sendo construída, ou quem sabe os tijolos já começassem a ganhar os contornos de uma torre. Nós não sabemos dizer o certo em que época o Senhor interviu ali. Mas o que sabemos é o quê? Que Deus, intervindo a tempo, evitou que a segunda civilização experimentasse o destino da primeira. Porque a primeira civilização, Deus destruiu aquela civilização ali que veio de Caim, que veio de Lameque, onde Lameque criou um poema por ter assassinado 2 homens e talvez por motivos fúteis. E Deus interveio por quê? Porque se Deus não intervisse, talvez aquela segunda civilização experimentasse o destino da primeira. Talvez não por água, sei lá, mas por fogo, mas por peste. Deus tem o seu modo de agir. Deus interveio em Babel, naquela construção. E uma das intervenções que Deus fez ali naquele povo ali, naquela terra chamada Sinear, foi a confusão das línguas. Por quê? Porque essa confusão foi que trouxe ordem. Imagine só, é a confusão que trouxe ordem. Por quê? Já resolvido paralisar a construção da torre, decreta o Senhor, Gênesis 11, 6, 7. Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a língua de outro. Desta forma, foram aqueles clãs dispersos por toda a terra, ou seja, eles agruparam-se de acordo com a sua identidade linguística. Parte dos camitas, ou seja, descendentes de Cã, deteve-se aonde? Nas terras que o Senhor daria a Israel. A maior parte deles, todavia, foi parar na África. Já os semitas, que são os descendentes de Sem, espalharam-se pela Ásia. Quanto aos jafetitas, que são os descendentes de Jafé, enteceram a grande caminhada em direção à Europa. No decorrer dos séculos, estes clãs, forçados por êxodos e imigrações, chegariam às ilhas mais distantes, inclusive ao Ártico. Então nós vemos o quê? Que essa diversidade linguística acentuaria não só o distanciamento geográfico entre os clãs, mas também o cultural.
Porque quando eles começaram a se espalhar, cada um começaram a desenvolver a sua própria cultura. Nem a globalização foi capaz de eliminar tais compartimentos, não. Porém, no Evangelho de Cristo, irmanamo-nos, transcendemos barreiras linguísticas e culturais. E Deus, quando Deus faz aquela confusão de línguas, que é aquela confusão que trouxe ordem por quê? Porque o plano de Deus não pode ser frustrado. O plano de Deus não é frustrado jamais. Quando o homem tenta frustrar o plano de Deus, Deus vem e intervém, não de forma individual, mas uma intervenção universal, uma intervenção que venha fazer com que os seus planos venham a ser cumpridos na face da terra. E com isto o plano de Deus não foi frustrado, nem o mandamento divino deixou-se de lado novamente, porque aconteceu o efetivo povoamento da terra. Por quê? Porque foi removido perigo de extinção. Esse perigo de extinção foi removido. Por quê? Se a humanidade fosse confinada ali em Cinear, naquele lugar chamado Cinear, falando todos uma só língua, em torno de um único líder, acredito que a linhagem adâmica já teria desaparecido. Nossa reserva genética acabaria por estreitar-se de tal forma que em poucas gerações não levaria à extinção. Mas como Deus é tão perfeito, Deus é sábio em todos os seus caminhos, a ordem de povoar a terra, inicialmente dada a Adão e depois confiada a Noé, tinha como objetivo guardar a humanidade de si mesma. A concentração urbana vem mostrando-se uma tragédia. É o que nós vemos hoje nos nossos dias. Nesses conglomerados multiplicam-se o quê? As enfermidades, multiplicam-se o quê? Os conflitos, os males espirituais. Em caso de catástrofe, as consequências ganham contornos o que? Apocalípticos. Imagine, essa terra é tão grande, mas hoje nós vemos um conglomerado imenso de pessoas habitando em um só lugar. E hoje é o que nós percebemos naquela cidade lá na China, que está acontecendo esse coronavírus aí, se percebermos, é um conglomerado tão grande de pessoas, tão grande, que em poucos dias, em poucas semanas, aquelas enfermidades, aqueles males ali, aquelas pestes, multiplicam-se de uma forma tal. Por quê? Porque está um conglomerado muito próximo, está todo mundo ali junto. E isto que Deus não queria naquela época lá. Por quê? Porque Deus disse, crescer, multiplicar e espalhar sobre a face da terra. E eles não queriam se espalhar, queriam viver naquele conglomerado ali. Amém? E por fim, ele fala aqui da eleição de Sem. Não é aquela eleição como foi estudada em lições anteriores. É uma eleição não para salvação. Foi uma eleição de descendência. Observe que essa eleição, não existe eleição individual para a salvação. Muitas pessoas falam isso. Ah, mas aquele chamado que tem lá. Tem gente que fala assim. Ah, fulana recebeu uma promessa, estava grávida, e o profeta lá falou que aquele filho dela seria um pastor. Seria. Vai ser. Se foi Deus que falou, vai ser. Mas observe que aquela chamada é uma chamada ministerial, não é uma chamada para a salvação. Não existe chamada para a salvação individual. Não existe. A salvação, a eleição, a predestinação que cremos é a predestinação, a eleição em Cristo. Quem estiver em Cristo será salvo. É como diz aquela... Os irmãos fazem muito aquela simbologia de um trem. Imagine que o trem está indo para tal lugar. Ou seja, o trem está destinado, está eleito a ir até aquele destino. Quem subir no trem vai àquele destino. Quem não subir não vai chegar. Mesmo assim, é a eleição, a predestinação. O quê? Deus, o que? Predestinou Jesus Cristo. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Assim como os judeus, Israel é um povo também eleito de Deus. Israel, a nação israelita. Mas nem todo israelense talvez sejam salvos. A mesma coisa acontece com a igreja. Por quê? Porque nós somos eleitos em Cristo. Todo aquele que aceitar Cristo, ou seja, todo aquele que entrar na locomotiva, que entrar no trem, alcançará a salvação. Então a eleição de Sem não é uma eleição para salvação. Vamos frisar bastante isso. A eleição de Sem não é uma eleição para salvação. É uma eleição para o quê? Para dali vir a descendência
hebreia, a descendência judeia, dos judeus. Por quê? Porque de Sem que vem descender quem? Abraão. E de Abraão, que é o nosso pai na fé, vemos que ali vai vir o que? A linhagem de Cristo, porque daquela continuidade ali, da linhagem messiânica, da qual sairia o Cristo, que é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Não esqueça que na descrição deste vídeo temos um teste online para você responder e testar seu conhecimento. Teste este baseado apenas na lição bíblica. Teste este baseado apenas na lição bíblica. Que Deus abençoe. Espero que o vídeo os irmãos tenham gostado. E até a próxima aula, até o próximo subsídio. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.